Muito bom dia a todos vocês. Bom dia. Estamos aí no começo desse mês. Para mim é uma honra estar hoje diante de todos vocês. Osmar Santos, casado, pai, avô de um neto de 12 anos, casado há 34 anos com Ana Valentina Dantas dos Santos, paulista, morador de Joinville há mais de 25 anos. E a minha vida realmente é um pouco interessante no sentido das mudanças que eu acabei fazendo em minha vida. Até há 4 anos e meio atrás era uma situação completamente diferente, que agora eu tenho o grande prazer de estar contando para cada um de vocês que aqui estão. Na verdade, a gente vai ter aqui um bate-papo muito descontraído e devagarzinho vocês vão assimilando aí o que é que aconteceu na vida desse homem, que até há 4 anos e meio atrás pesava nada mais, nada menos do que 133 quilos, extremamente doente, e hoje, presidente da ONG Qualidade de Vida, da Associação de Orientação para a Qualidade de Vida, tem esse trabalho de conscientização, de levar até as pessoas o que elas devem fazer, quais são os primeiros passos que podem acontecer na vida da gente para melhorar a saúde. Eu espero que eu consiga realmente passar essa mensagem de uma forma positiva para cada um de vocês. Bom, como já foi dito, hoje eu me apresento dessa forma. Eu era funcionário também da editora Trieste, trabalhei aqui em Joinville na Ciban Segurança, no Telealarme, na FT Segurança e também com muita honra na Global Seg. Sempre fui da área comercial e sempre me apresentava aos clientes de uma forma completamente como hoje. Era bem diferente. 59 anos eu tinha o ano passado, acabei de completar 60 anos no dia 18 de junho agora, tá? Meu peso hoje está bem diferente, mas vamos ver como é que a gente se apresentava até há pouco tempo. O homem do suspensório largo, 133 quilos, andava apoiado em bengala, não conseguia subir uma escada porque o cansaço vinha de imediato, não tinha respiração correta, era tudo complicado. Para vocês terem uma ideia, o que aconteceu? Eu digo até hoje que sou um brasileiro, hoje eu sou contente, feliz da vida, mas antes era um pouco desmotivado, casado e impotente. A impotência aí era no sentido de subir uma escada e não conseguir cumprimentar o meu cliente. Eu tinha que esperar um tempo para depois dizer bom dia. Os meus batimentos cardíacos sentados chegavam a 100, 105 batimentos por minuto. Quer dizer, era um caos realmente, né? Mais de 6 tipos de medicamento diariamente. Talvez alguém aqui tome até um desses remédios, como o Captopril e Arelix, porque eu tinha hipertensão severa. Não é fácil você conviver com essa doença silenciosa que é a que mais mata no mundo atualmente, né? E o que é a hipertensão? É resultante de equívoco nos nossos hábitos, é a má alimentação, é a quantidade de gordura saturada que a gente ingere, principalmente a gordura de origem animal, né? A falta de hidratação, eu não tomava água, era um caos, não fazia atividade física nenhuma, até que aconteceu o pior. Então, quando eu digo que eu gastava R$300 por mês de medicamento, aí está até o nome deles, Captopril, Arelix, Lovastatina, Simvastatina, Ziloric, Colchicina e mais outros. Tinha um que eu mandava vir de Campinas,
porque achava que ia resolver o problema. Aí o que acontece? Um princípio de infarto. Por quê? Não tomava água, era mais de 1 litro de refrigerante por dia, e principalmente na hora da alimentação, tá? Tinha dificuldades em caminhar, naturalmente, por causa da chamada crise de gota. Talvez entre vocês aqui alguém até já experimentou essa terrível dor. E o que é a gota? Excesso de proteína de origem animal no nosso corpo, tá? Isso é resultante das gorduras saturadas que a gente ingere, da alimentação desequilibrada. Em algumas pessoas a gente não consegue excretar o excedente dessa proteína de origem animal, como é o caso da minha genética. E aí isso resulta tipo de um pozinho nas articulações. É uma dor como se estivesse enfiando uma faca na articulação. Nesses dias eu apoiava em bengala e tinha dia que eu não conseguia nem trabalhar no dia de crise de gota. E isso acontecia a cada 2 meses, 2 meses e meio, uma crise, né? Então as frituras desde a hora que se levantava até a hora que deitava. Embutidos de toda ordem, frutas nenhuma. E durante o almoço, refrigerante, junto com a comida. Então era tudo errado. Aí o médico me atende numa situação de infarto e diz o seguinte: o senhor quer viver ou o senhor quer morrer? Nome desse médico, Dr. Viese. Não vou esquecer jamais do que ele disse. Osmar, o senhor está acreditando que os remédios vai ser a solução do seu problema, e os remédios não são a solução. Você precisa mudar os hábitos. O senhor come tudo errado, precisa de uma nutricionista para aprender a comer. O senhor não faz atividade física, impera o sedentarismo desde a hora que levanta até ao se deitar. O senhor também precisa de um professor de educação física para te orientar, e hoje eu vejo a importância que tem um professor de educação física quando te orienta na atividade física, porque a gente não sabe o que é que deve fazer para fazer esse movimento saudável, que é a atividade física regular. Ele disse, então você tem que tomar essas providências, porque assim você vai ter saúde e vai conseguir retirar os remédios. E ele disse, a hipertensão está num grau tão elevado que você pode a qualquer momento ter um infarto, porque agora a sua pressão está 19/14. Então está faltando pouco aí para um infarto fulminante. E é muito difícil, num caso como o seu corpo resistir ao infarto, se ele for principalmente do miocárdio, né? Então ele disse, primeiro passo que o senhor tem que tomar, uma nutricionista. Gente, hoje para mim é o profissional da saúde mais importante que existe, porque ele ensina a comer. Nós não sabemos se alimentar, nós sabemos comer sim, mas nutrir o nosso corpo, não, isso a gente não sabe. E tem pessoas que têm nível superior, que têm faculdades, que têm conhecimento. Existem pessoas formadas na área de saúde, inclusive, que aprendeu sobre a nutrição e, infelizmente, pela nossa cultura, pela forma como nós aprendemos desde pequeno, nossos pais tiveram boas intenções, nos orientaram de uma forma equivocada pelo seguinte, os meus avós, meus pais, e mesmo eu, na minha infância, adolescência, eu tive um período na zona rural. E o que é que se comia na roça 50 anos atrás? O arroz era socado no pilão, arroz integral. O feijão era colhido lá também na lavoura, que não usava adubo, não usava veneno, não usava nada. Refrigerante não existia, nem sonho, isso era coisa de Natal e Ano Novo. Então a gente tomava a preciosa água que há 50 anos atrás era extraordinária, nascente em mina, uma coisa fantástica. E ali eu tomava meus 2, 3 litros de água por dia. Então eu tinha uma saúde perfeita, nunca fui ao médico na minha adolescência e na minha juventude, porque a atividade física era desde as 6 horas da manhã até as 6 da tarde, era a enxada, a foice, o machado, então aí o corpo, movimento, o corpo humano não foi feito para ficar estagnado, Deus foi um criador perfeito, fez um corpo maravilhoso, que quanto mais movimento você dá para ele, mais saúde ele te dá. Quanto mais sedentarismo, mais doença. Lógico que isso combinado com a alimentação desequilibrada, né? Então, aí eu busco uma nutricionista.
Nome dela, doutora Ana Carolina Corradini. Nunca vou esquecer o nome dessa mulher. O primeiro dia que eu entro no consultório, ela disse, era um grupo de pessoas, ela estava iniciando o trabalho, e disse, se vocês vieram aqui para ter saúde, o endereço está certo. Mas se vieram esperando milagre, o endereço está errado. A vida inteira vocês comeram tudo descontrolado, tudo desequilibrado. Então nós vamos ter que reaprender na alimentação. Mas a primeira coisa que ela coloca, frituras, o grande mal da atualidade. Mas por que a fritura é complicada? Não é pelo alimento que está sendo frito, mas pelo óleo que está sendo aquecido, que sofre uma transformação ao se aquecer, e ele passa a ser o saturado. É esse óleo que vai parar nas artérias, nas veias, vai criar as placas de colesterol, vai criar o triglicérides, que é a gordura circulante, e é aí que mora o problema. Agora, tem coisa mais gostosa do que as fritas? Uma batata frita, um bife frito, é uma delícia, não resta a menor dúvida, porque nós aprendemos a se alimentar dessa forma. Mas não é o melhor alimento, não é o alimento ideal para o nosso corpo. Para se ter saúde, a fritura deve ser minimizada ao máximo. O que ela disse? Uma vez por semana, Osmar, se você comer a fritura, ainda vamos lá. Uma vez, minimiza ao máximo. Mas eu procurei seguir a risca, já comecei retirando, fritura, retira. Refrigerante, retira. Aí ela conta uma história seguinte, quem é que toma refrigerante aqui junto com o almoço? Eu gostaria até de saber do pessoal se tem alguém aqui que usa tomar o refrigerante ou suco durante o almoço. Tem alguém que costuma tomar? Gostei da sinceridade de vocês, porque eu, se estivesse aí há 4 anos e meio atrás, seria o primeiro a levantar a mão, porque era incapaz de comer sem o refrigerante. Aí ela disse o seguinte, quando nós ingeramos líquido durante a refeição, nós atrapalhamos o processo digestivo. Digo, mas por quê? Sim, porque as enzimas que são formadas no suco gástrico para fazer o processo metabólico, para extrair os nutrientes, ser conduzido nas células, não pode ser interferido com água, com suco, com refrigerante, com nada disso. Então é um equívoco tomar qualquer tipo de líquido durante as refeições. Você atrapalha o processo digestivo. E aí ela começa com todas essas explicações e a gente vai procurando assimilar. E eu levei a risca, digo então, X no refrigerante. Né? Porque o meu caso era grave, eu falei, tudo que você está falando para minimizar, eu vou botar 0 aqui, não vai entrar nada. Né? Então, isso foi uma coisa. Aí ela fala também da importância do cuidado com a gordura trans. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Toda vez que nós olharmos qualquer embalagem e estiver escrito gordura hidrogenada, caiam fora. A gordura hidrogenada é um processo industrial que preserva o alimento por mais tempo, preserva sabor, mas é um caos para a nossa saúde. Então, isso é a gordura trans. Por isso, hoje as empresas estão sendo obrigadas já a estar colocando outro tipo de gordura, a natural, e por isso está lá livre de gordura trans em grande parte dos alimentos. Bolachas principalmente, os bolos, essas iguarias que precisam de ficar mais tempo em conservação é que usa a tal gordura hidrogenada. Então ela explica isso de uma forma bem interessante. Incluir frutas, coisa que eu não comia, tá? E hoje como é que é meu dia? Meu Deus do céu, se eu ficar sem frutas, é um caos. Priorizar os alimentos, né, funcionais, os alimentos integral. Então eu fiquei 2 anos e meio comendo arroz integral nesse processo. Foi uma coisa maravilhosa. Aumentou o cabelo, mudou a cor. Muita gente perguntava se eu tinha pintado o cabelo. Não. Quando você come correto, quando você faz atividade física, quando você se hidrata e quando você tem um sono legal, aí você tem os pilares de sustentação da saúde. É isso que faz a diferença. Mas então eu continuo buscando ajuda. E aí eu vou atrás de uma psicóloga, porque, gente, não é fácil mudar, não. É muito difícil mudar os hábitos, principalmente depois de grande. Quer dizer, eu até os 21 anos tive uma vida saudável no campo, aí eu vou para São Paulo, conheço tudo que não deveria, digamos assim, em termos para ter uma boa saúde. Quando eu experimentei a tal Coca-Cola, meu Deus do céu, se não largo nunca mais disso. Que delícia! E aí entra o sedentarismo na minha vida e meu corpo começa a sofrer a transformação para a obesidade. Então, aos 25 anos, eu já estou com 68, 69, 70, aí vai 80 e começa a avançar o peso de tal maneira, de tal forma,
que aos 30 anos de idade eu já estava arriscando 100 quilos. Quer dizer, foi uma coisa assim brutal, né? A psicóloga disse o seguinte: eu estava num grupo que pensava em fazer a redução do estômago. Gente, é a maior agressão que o ser humano comete contra o seu próprio corpo. E os profissionais que me atenderam, todos, unanimemente, disseram: Osmar, não faça a redução do estômago. 80% de redução na capacidade de absorção dos nutrientes. Por consequência, vai faltar sais minerais, vitaminas, ferro, enfim, todos os nutrientes básicos para o nosso corpo. Por consequência, vamos ter que tomar suplemento. Falou, então faça a reeducação alimentar, esse é o caminho certo, é procurar realmente seguir uma alimentação saudável, né? E aí ela diz na última sessão que é a maior agressão, né? E o interessante é que ela diz, precisa incluir atividade física, precisa incluir a água, a mesma coisa a nutricionista, olha, e a nutricionista me fez um aconselhamento extraordinário, a importância de se hidratar o corpo ao acordar. A primeira coisa que o nosso corpo precisa assim que acordamos, água. Mas não é água com limão, água com chimarrão, água, não, é água, só água. E de preferência, 2 copos de água em jejum antes da escovação dental. Por que antes da escovação dental? Porque na noite anterior, no processo digestivo, flora se deslocou até a boca. Nós temos flora na boca assim que acordamos. E é importante que não seja desperdiçada essa flora. Quando você ingere a água antes da escovação dental, essa flora se acomoda onde tem que se acomodar, a água já desce lavando, hidratando o seu corpo, e é o primeiro passo para a saúde, é hidratar bem o seu corpo assim que acorda. Por isso, é a minha recomendação hoje, importantíssima, comece o dia dando água para o seu corpo, né? Faz favor, Simone. Aqui nós vamos falar um pouquinho da água, porque o nosso planeta tem 70%, né? 70% do nosso planeta é água, né? 70% do corpo humano também é água, 78% do sangue também é água, e um feto tem 95% de água. Então, no reino animal e no reino vegetal, não é possível ter vida se não tiver água. E que água você toma? Da onde vem a água que você toma? Eu que tomei água 50 anos atrás, tomava a melhor água do mundo, porque naquela época os lençóis freáticos não estavam contaminados, e hoje em Joinville eu conversei com uma empresa exploradora de poços artesianos, falando da qualidade de água e análise, de Osmar, é pontual no município de Joinville, onde se encontra um local, é raro que o lençol freático não esteja contaminado. Então hoje a gente precisa ter muito cuidado com a água, por isso que hoje eu falo para as pessoas, olha, pense bem, conforme foi dito no início, hoje a água que eu tomo, ela tem infravermelho longo, tem magnetismo para fazer reorganização molecular, ela faz a filtragem por gravidade, então são coisas que eu cuido de uma forma toda especial, porque sei que a base da minha saúde, o principal, a primeira providência que eu tomo de manhã, é a água, tá? A Organização Mundial de Saúde recomenda 2 litros por dia, né? Faz favor, Simone. Bom, aí, gente, a atividade física, o cardiologista disse, Osmar, o seu estado é deplorável. Você só pode começar com 20 minutos por dia, por isso eu recomendo para todas as pessoas que pensarem em começar a fazer atividade física, que vá a um cardiologista, exame de eletrocardiograma, teste de esforço, faça os exames bioquímicos para ver como é que está colesterol, triglicérides, ácido úrico, porque aí os médicos, o professor de educação física vai ter um parâmetro da sua realidade, e ele vai poder te orientar, olha, vamos começar com uma caminhada, quem gosta de ciclismo, então ele vai ver o que tipo de exercício você gosta, porque nós temos várias atividades físicas aí que podemos exercitar, de preferência aquilo que a gente gosta, mas eu disse para o meu cardiologista, doutor, eu não gosto de nada, mas você vai ter que fazer alguma coisa você vai ter que dar movimento para o seu corpo. Digo, meu Deus do céu. Falou, começa com uma caminhada, não gosto. Ciclismo, bicicleta não me aguenta, é mais de 130 quilos, tem que ser 2, né? Eu já falava assim, né? Aí eu resolvi comprar uma esteira. Ele disse, então compra uma esteira, põe na sua casa lá e começa com 20 minutos por dia. Comprei a esteira.
Cheguei para o vendedor e disse, olha, eu peso mais de 130 quilos. Ele olhou o manual, pois é, essa daqui só aguenta até 110. Aí ligou para o técnico, o homem tem uns quilos a mais, aí ele já reduziu, o vendedor é fogo, né? Ele já não falou que tinha 20 quilos a mais, tem uns quilos a mais, aguenta. Levei a bicicleta para casa, a esteira. Cheguei em casa com a esteira, coloquei em frente da televisão, porque a minha vontade era a seguinte, se eu não gosto de fazer atividade física, mas adoro o Jornal Nacional, eu coloco essa esteira na frente da televisão e vou escorregar os 20 minutos aí, eu não vou nem sentir. Ai, gente, que tortura, né? Quando você não gosta de uma coisa fazer. Bom, primeiro dia que eu boto a esteira para funcionar, aos 10 minutos que eu estava caminhando na esteira, olhei para trás e meu neto, vô, tá pegando fogo. Fumaciou o motor da esteira, vocês podem acreditar, foi verdade absoluta. Liguei para o cara e falei, eu não disse para você que o troço era difícil de me aguentar, pegou fogo. Osmar, vamos trocar. Aí foi trocado por uma bicicleta ergométrica, que a bicicleta era para 150 quilos. E aí naquele dia ficou só nos 10. Digo, meu Deus do céu, os 10 já foi um inferno para fazer, chegar nos 20 e no outro dia 20. Terminou os 20 minutos, digo, mas santo Deus, que coisa ruim de fazer. Terceiro dia, quarto dia, uma semana, chegou no final do mês, 20 minutos, o cardiologista, vamos repetir todos os exames. Gente, melhorou o colesterol, melhorou triglicérides, baixou o ácido úrico. A nutricionista bateu palma porque eu emagreci 4 quilos, está bom demais, que ótimo, Osmar, é assim que é bom. Redução gradual, nada de coisa de uma vez. Eu que tinha feito todos os tipos de regime possíveis e imaginários, já cheguei a emagrecer uma vez 10 quilos no mês, que fez o tal do ausência de carboidrato do Dr. Atkins, que é uma agressão brutal, você só come as carnes, né, só as proteínas. Então o meu dia eu começava com frituras, né, era 3 ovos e 100 gramas de queijo em cima, que os queijos podia também, que é proteína, e só carne durante o dia todo. Uma agressão brutal, imagina como é que fica o seu organismo sem receber o carboidrato que é tão precioso, né? Então realmente foi um caos essa situação desse regime. Mas aí eles disseram, Osmar, viu só como valeu a pena? Em 30 dias você já melhorou? Pois é, doutor. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos passar para 30 minutos a bicicleta ergométrica. Falei, o senhor está louco? 20 minutos é um caos, e o senhor quer me passar para 30 minutos? Não, doutor, de jeito. Ele falou, então faça os seus 20, que é melhor fazer os 20 do que não fazer nada. Eu fiquei segundo mês, terceiro, quarto, quinto mês, fazendo os exames, e o médico começou a cada mês retirar remédio, retirar. No quinto mês, emagrecimento 17 quilos, e retirou o último remédio que eu tomava, o segundo antihipertensivo. Eu não tinha mais a hipertensão, por incrível que pareça. Houve equilíbrio total, nós fazíamos a medição da pressão diariamente, e estava super controlado, 12 por 8, 11 por 7, era um negócio assim impressionante. O senhor não precisa, se o senhor continuar fazendo o que o senhor está fazendo. Mas a nutricionista era uma vez por semana, balança, orientação, informação, o que é o carboidrato, o que é a proteína, o que é os sais minerais, o que é que isso faz no teu corpo, o que é que faz bem, o que é que não faz. E eu seguia à risca, tudo que eles falavam, eu dizia amém, e por isso é que a coisa foi legal, foi acontecendo como aconteceu. Mas a atividade física continuava um terror. Aí a minha nutricionista disse, Osmar, você continua muito compulsivo na alimentação. Para resolver essa compulsão, porque era o seguinte, ela dizia assim, 2 fatias de pão integral de manhã, eu comia 4. 2 de queijo ricota, hein, Osmar? Eu dobrava. Na hora do almoço, 4 colheres de arroz integral tá bom, eu botava 10, por quê? Estava na memória ainda a quantidade de alimento que para mim era necessário e era difícil. Ela disse, você tem 2 caminhos, a psicologia ou a homeopatia. Aí eu aproveitei que eu conhecia uma homeopata, falei, não, eu vou falar com esta homeopata. Marquei uma consulta, quando cheguei lá, ela já me deu os parabéns, porque afinal de contas eu estava trilhando no caminho certo. Ela disse, Osmar, que bom, sua pressão, olha, 12 por 8, que maravilha, né? E conta a sua história. Aí contei tudo, desde quando nasci, porque o homeopata ele quer saber da sua história inteira. E quando chegou na atividade física, eu tenho um problema complicado, eu não gosto de fazer exercício, eu estou fazendo 20 minutos por dia, o médico já pediu para dobrar essa quantidade, e eu não tenho jeito de eu gostar de fazer nada, e essa bicicleta está sendo um terror, parece que o Jornal Nacional vai terminar, e os 20 minutos não passa.
era um inferno. E o que mais, seu Osmar? A compulsão alimentar e tal, eu vim mais por causa da compulsão alimentar. Eu disse, não, mas então nós vamos fazer o seguinte, para a compulsão alimentar, o senhor vai tomar 3, 4 gotinhas de manhã, de tarde, um remédio manipulado, aquela coisa do homeopata, né, que é fantástico. Falou, agora, para atividade física, o que lhe falta? Conscientização da importância do movimento para o corpo. É isso que lhe falta. Então, em vez de remédio, eu vou te receitar um livro. E aí vem a receita. O livro que eu recomendo a todos vocês, porque o meu não saiu ainda, vai ficar pronto daqui 60, 90 dias. Daqui a pouco é o meu que eu vou recomendar. A Semente da Vitória, autor Nuno Cobra. Quem foi o cara? Preparador físico do Ayrton Senna. Não precisa dizer mais nada, né? Cássio Mota, Abílio Diniz, enfim, uma infinidade de atletas que foram atendidos pelo Nuno Cobra, né? Falei, já que é uma receita, fui imediatamente para a livraria, comprei o livro e já comecei a ler dentro do carro mesmo, porque na verdade foi a hora certa, no momento certo. O Osmar continuava buscando ajuda para realmente completar, porque a alimentação eu já estava conseguindo administrar outros tipos de alimentos, o almoço sem líquido de espécie alguma, comendo direitinho, embora a quantidade ainda era grande, mas pelo menos a qualidade dos alimentos estava em ordem, por isso que estava dando certo, por isso o cardiologista tinha conseguido retirar 6 tipos de remédio que se tomava diariamente. Aí, começo a ler, vou avançando, e gostando do livro cada vez mais. Quando chegou na metade, em 2 dias, eu já deixei o livro e fui fazer 1 hora de caminhada na Expoville. Tem muita gente aqui que conhece bem onde é a Expoville, e lá eu comecei a caminhar já com uma outra cabeça. Ele fala muito da integração do homem com a natureza, que é importante a gente dar um abraço numa árvore, sentir a sua energia. Gente, eu fiz tudo o que estava no livro. Dizer que eu nunca tinha abraçado uma árvore, mas não com a cabeça depois de ler o livro do Nuno Cobra. Procurar fazer o exercício em locais onde tenha verde, para que você tenha, como diz o outro, um ar melhor. E ele fala da importância de fazer o bom alongamento antes, o bom alongamento depois, da hidratação antes, a hidratação durante a atividade física. Vejo muita gente hoje fazendo errado, vai fazer 1 hora de corrida, 1 hora de caminhada e não leva a sua garrafinha d'água. É importante hidratar o corpo durante a atividade física, não só antes e não só depois. Infelizmente ainda tem muita gente que não faz certo. Mas ao 4º dia eu terminei de ler o livro A Semente da Vitória e liguei para a médica, a doutora Eládia, essa homeopata maravilhosa que deu essa receita incrível. Falei, doutora Eládia, o que a senhora fez por mim, eu não vou esquecer para o resto da minha vida. Eu gostei tanto da obra, me conscientizei da importância da atividade física e disse para ela, farei atividade física doravante enquanto eu viver. E para começar, daqui a 1 ano, a senhora pode ligar a televisão na Rede Globo, no dia 31 de dezembro de 2004, porque isso era dezembro de 2003, porque neste dia eu vou correr a São Silvestre, em São Paulo, e vou fazer essa prova inteira, ainda disse isso para ela. Mas e quem é que acreditava? Eu pesava 116 quilos. Gente, é peso pra caramba numa grande altura de 1,68 m. Muita gente não acreditava. Eu passei e-mail para os colegas, na época eu trabalhava na FT Segurança. Quem é que quer ir comigo para São Paulo fazer uma corrida daqui a 1 ano e tal? A gente vai se preparar. Foi a maior gozação, né? Porque um e-mail veio assim, gordo nem anda direito, como é que vai correr? Quer dizer, né? Ninguém acreditava, nem minha mulher, filho, neto, ninguém. Os amigos eram uma gozação danada. Pô, gordo, porque era um gordo de suspensório. Gordo, mas você, gordo, como é que tu vai correr uma São Silvestre? Não, eu vou me preparar, agora eu tenho o Nuno Cobra do meu lado, eu tenho a obra dele, está me orientando, vocês vão ver que eu vou conseguir. E quanto mais eles duvidavam, mais me fortalecia realmente de que eu seria capaz de fazer. Então ali, a física quântica até explica isso, que é um colapso de onda, né? Eu disse, eu quero, eu posso, eu vou conseguir, embora a cidade inteira está dizendo que não, mas eu vou conseguir. Quer dizer, então essa força de vontade, essa determinação fez a diferença, né? E aí eu começo a caminhar 1 hora por dia e vou atrás de profissionais da área de saúde para me ajudar. É por isso que essas pessoas são pérolas para mim hoje, porque nós não sabemos realmente o que é que temos que fazer. Como eu tenho artrose nos 2 joelhos,
atrofia no tornozelo do lado direito. Precisa dizer mais alguma coisa? Os dois joelhos, em função do sedentarismo, gastaram as juntas. E aí osso com osso, já viu, né? Desgasta e não volta mais, não tem jeito. Então eu tinha todas essas dificuldades para superar. Mas com fortalecimento muscular a coisa muda. Então eu busquei a fisioterapeuta a doutora Cláudia Silene, a Dilceia me orientou nos alongamentos, é outra fisioterapeuta, e a Cláudia da Aqua e Físio, ela fez um trabalho de hidroterapia, 1 hora por dia dentro d'água, me orientando os movimentos exclusivamente. Olha, assim, você vai fazer isso, nós vamos fortalecer o cardiomuscular, vamos fortalecer joelhos e esse problema da atrofia no tornozelo, enfim. Ali começa todo um atendimento específico de acordo com a minha necessidade. Ela sorriu quando eu falei, olha, eu vou correr a São Silvestre, porque era difícil de acreditar. Mas eu fiz 3 meses o tratamento com ela, foi o dinheiro mais bem aplicado que eu fiz. Exercício na água fantástico, extraordinário. E aí eu continuo, né, fazendo 1 hora por dia de caminhada, depois eu comecei o trotinho lento, e em janeiro, então dezembro, o primeiro mês, em janeiro eu já fiz um contato com a secretária do Nuno Cobra. Eu queria falar com esse cara e dizer obrigado, mas eu queria dizer pessoalmente, até que não foi muito fácil não, porque em janeiro eu solicitei o encontro com ele, e a secretária disse, existe uma fila interminável para falar com o Nuno Cobra, é muitas entrevistas, palestras, o homem é muito ocupado, custa R$400 por 1 hora de consultoria, e o senhor pode entrar na fila, e nós não sabemos quando é que vamos lhe chamar. Eu disse, então, coloque o meu nome, tudo bem, paga os R$400 e aguarda. Aí passou janeiro, fevereiro, em outubro o Nuno Cobra foi me chamar, faltava 3 meses e meio para São Silvestre, só que aí foi tudo providencial, as coisas aconteceram de uma forma maravilhosa, porque eu já tinha algo mais a apresentar a ele. Porque em março eu já fiz a primeira participação numa corrida, deu até matéria de jornal, né? Depois eu começo a acumular medalhas e troféus, né? Por que deu matéria de jornal na primeira corrida? Nas primeiras principalmente, era um gordo correndo. Mas a minha corrida, gente, era aquele trotinho assim, sabe? Era bem devagarzinho, porque eu ainda pesava 111 quilos na minha primeira corrida. Eu experimentei essa primeira corrida, que foi em março de 2004. Era uma prova de 21 quilômetros, mas a minha professora que me treinava, a Andresa, de Educação Física, ela falou, Osmar, isso aqui é só para você sentir o clima de uma corrida, e se você correr 2 quilômetros, já está bom demais. E quem sabe você corre até 3, está ótimo. O Osmar correu 10. Quase morri, né? Mas não desisti. Mas eu estava com frequencímetro, controlando batimentos cardíacos, a professora de Educação Física do meu lado, procurando saber os batimentos como é que estava dentro de 145 batimentos, que foi o que ela previu. Portanto, era uma situação controlada de forma responsável com o profissional do lado. E aí eu fiz os 10 quilômetros, me deram uma medalha, eu fiquei todo contente, eu nunca tinha ganho uma medalha, né? Então foi uma coisa extraordinária, falei, se eu ganhei uma, eu vou ganhar outras. E aí eu continuo participando das corridas, né? E aí começo a recolher medalhas. Cada prova eu terminava, aí passei a concluir as provas, as primeiras de 7 até 10 quilômetros, depois eu comecei a pegar as provas mais adiante, né? Até que chega outubro de 2004, quando então a secretária do Nuno Cobra me liga e diz, seu Osmar, se o senhor puder estar em São Paulo amanhã, teve uma desistência, não era o meu lugar da fila, ela fez um encaixe. Eu disse, já estou saindo agora, se não tiver como eu ir de carro ou de avião, vou correndo, mas eu chego aí até amanhã. E no dia seguinte, então, tive a grande honra, nesse dia de outubro de 2004, de falar com o grande mestre, professor Nuno Cobra. Esse é o cara, mais de 70 anos, uma figura humana extraordinária, me recebeu de forma maravilhosa, magnífica. Só que aí, o que eu fiz? Como eu já tinha participado de várias provas, eu juntei todas as medalhas, os troféus,
o estatuto da ONG, porque nós já tínhamos fundado a ONG, eu já tinha começado a dar algumas palestras em escolas, procurando passar o que estava acontecendo comigo, e a nossa ONG, ela tem o estatuto baseado na filosofia do Nuno Cobra, tudo isso eu mostrei para ele. A minha camiseta na época dizia assim: leia Nuno Cobra e diga não às drogas. Tinha um livro aberto na frente e no verso Projeto São Silvestre 2004. Ele ficou encantado com tudo que viu, achou legal, porque um trabalho social que a gente estava fazendo, levando o nome dele, enfim, foi uma emoção muito grande. E aí eu mostrei as medalhas e os troféus que eu já tinha ganho nas corridas, e tinha medalha já de 16 quilômetros. Então eu já estava apto, eu já tinha o passaporte, digamos assim, para fazer a São Silvestre, que é uma corrida de 15 quilômetros. Mas quando ele olhou as radiografias de joelho e tornozelo, ele gelou. Falou: Osmar do céu, esse é o teu problema. Essa artrose severa que você tem nos dois joelhos e atrofia no tornozelo. Tenha bastante cuidado, continue com esses profissionais que estão te ajudando, orientação, faça a coisa responsável. Aí ele quis saber como é que era o alongamento que eu fazia, tive que repetir a sequência todinha lá no consultório dele, e ele mandou os parabéns para a doutora Dicéia Palhano, que foi quem me orientou. Está perfeito seu alongamento, ótimo, corrigiu alguma coisa no sentido dos treinos que eu estava fazendo, falou: e com certeza você vai conseguir fazer bem a São Silvestre. Sabe o que aconteceu, gente? A emoção foi a mil, choramos, tá? Que os meus agradecimentos foram intensivos, eu não parava de agradecer, contando toda a história. Ele devolveu os R$400, eu chorei mais ainda, de alegria, né? Fui vendedor também naquela hora. Ele disse: só que tem uma coisa, Osmar, você vai fazer agora um exame que eu quero aqui em São Paulo. Só que ele não falou para quem ele ia me mandar, mas a secretária falou: olha, é uma clínica, é a melhor, é a única que o Nuno Cobra confia, você vai fazer uma avaliação física enorme. Quando eu chego lá na clínica, Dr. Renato Lotufo, médico da seleção brasileira, a equipe do Dr. Renato fazia naqueles momentos a avaliação dos jogadores da seleção brasileira. Eu nunca pensei na minha vida que ia passar pelo mesmo processo de avaliação. 6 horas de avaliação, analisa desde o dedão do pé até o último fio de cabelo da cabeça, mede tudo, analisa tudo, as esteiras controladas por computador. Aí o doutor Renato, na parte final, que a gente vai fazer o teste de esforço, aí a gente é todo entubado, né, para medir o VO2, e aí eu acho uma coisa incrível, fica 2 profissionais do lado, um de cada lado, eles vão extraindo sangue durante a atividade física e fazendo análise simultânea, para ver como é que o seu corpo reage, na velocidade Y, na velocidade X, etc, etc, etc. No fim veio um laudo, que quando o doutor Renato me chamou, falou: Osmar, você é um cavalo. Eu falei: como é que é, doutor? Explica isso para mim. Porque eu estava na maior apreensão, né? O que será que deu de resultado? Ele falou: não, o seu lactato, a sua reação nos exercícios é uma coisa fantástica, olha a sua idade, a idade que você tem, você já vai para 57 anos, e o seu resultado aqui, tem jovens de 30 anos que podem não alcançar isso. Fantástico, continue fazendo tudo que você está fazendo, você vai fazer uma boa corrida sim, tranquilo, continue com esse trabalho que está ótimo. Foi muitos elogios, saí todo contente, e aí chega, né, a hora da verdade. Gente, vocês não podem imaginar o que é dia 31 de dezembro de 2.000 pessoas na Paulista, e eu era um deles, aquele que nenhuma pessoa de Joinville acreditava. Ninguém, e eu estava lá entre os 15 mil, mas eu tinha que fazer a prova em menos de 2 horas e 15 minutos, para receber a medalha, senão não recebe, tem esse lado, você corre com chip no tênis, que tem leituras no trajeto, tá? Quer dizer, se você cortar a volta, não recebe a medalha, você tem que fazer os 15 quilômetros mesmo, muitos morros, e principalmente o final da prova, que é a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Quem é de São Paulo aqui, quem conhece São Paulo, sabe que é um aclive acentuado, não é fácil, no final da prova, você vencer aquela Brigadeiro Luiz Antônio. Então você tem que administrar o esforço que está fazendo, para ter reserva para Brigadeiro, que é justamente no final que você vai precisar de mais gás. Tempo que eu fiz, 1 hora e 59 minutos. Quando me botaram a medalha no peito, dobrei os joelhos, lágrimas e lágrimas de contentamento, porque
eu consegui, graças a Deus, meu esforço, minha determinação e a ajuda de cada profissional de saúde que me acompanharam, por isso Osmar fez uma boa prova. 15 minutos eu descansei, fiz alongamento, peguei o carro, dirigi 220 quilômetros, perfeito, e aí fui para o abraço para comemorar o Réveillon, que nós comemoramos para frente de Piracicaba, no interior de São Paulo. Então foi o melhor Réveillon que eu tive na minha vida até hoje, foi justamente comemorando a São Silvestre. Ainda pendurei todas as medalhas no pescoço durante o Réveillon, eram 27, mas a que mais brilhava naturalmente era a São Silvestre. E aí, gente, assim que eu terminei a prova na Paulista, eu já disse, o que é que eu tenho que fazer para estar aqui em 2005? E aí veio a medalha de 2005, 2006, 2007, e já fiz a inscrição ontem, porque abriu essa semana a inscrição para São Silvestre, e o Osmar já cravou. Eu achei interessante quando eu terminei na internet de fazer a inscrição, que disseram parabéns, com a sua presença, o senhor tem mais de 60 anos, e de acordo com o Estatuto do Idoso, o senhor tem 50% de desconto na inscrição. Eu digo, mas como é bom ser idoso, né? Principalmente com saúde, né? Isso é o que mais conta, né, gente? Então, se Deus quiser, eu estarei dia 31 de dezembro em São Paulo, fazendo a minha 5ª São Silvestre. Medalhas na minha casa, são mais de 100, de 7 a 21 quilômetros. Troféus tem mais de 40. Sempre na categoria de 55 a 60 anos, tá? Então isso aqui é o maior tesouro que eu tenho na minha casa, não tem dinheiro no mundo que pague isso aqui, eu não consigo expressar o quanto isso significa para mim, é coisa muito importante, que eu não consigo realmente passar, por mais que eu fale aqui, só eu sei o que é que significa isso. Para se ter saúde, gente, precisa ter apoio de muita gente, né? Então o Grupo Saúde Total Tigre me dá uma ajuda extraordinária. Lá eu tenho academia, professor Cláudio, que é o responsável pelos treinos da academia, Rosane Manque, a nutricionista desportiva, então eu sigo uma alimentação específica de acordo com a carga de exercício, tá? E tem também o Dr. Jean Romagnoli, ele é um osteopata, medicina com as mãos, faz alinhamento do esqueleto, esse homem cuida do meu corpo desde o ano passado, é uma figura extraordinária, ele consegue alinhar de tal forma que sai dores de coluna, de coxa, de peito, do que for, é impressionante. É incrível o que faz a osteopatia. No Brasil ainda é pouco conhecido, é mais na Bélgica, Espanha e Estados Unidos, que já usam há mais de 100 anos, mas gradativamente está sendo muito utilizado, e o pessoal que está frequentando onde tem esse profissional, o Dr. Jean lá em Joinville, fala maravilhas realmente, de dor lombar, de dor nas costas, dor de coluna, dor, enfim, tá? E o meu maior adversário sou eu mesmo, né? Mas se eu quero, eu posso, eu consigo. Essa aqui é a verdade. Também tenho a ajuda do grande professor Ivan Razeira, da Companhia da Corrida. E vocês aqui estão de parabéns por ter a assessoria desse camarada, que é um triatleta, que entende muito da anatomia humana, que sabe direitinho o que é que tem que se fazer, feliz da pessoa que consegue ter acesso. E a empresa aqui está de parabéns com essa atitude de estar voltada para a qualidade de vida dos seus funcionários, estar preocupada com a qualidade de vida dos seus funcionários. Por isso, aproveitem a oportunidade e não deixem escapar essa chance de se enquadrar, digamos assim, né? Procurar as informações com eles que estão aí fazendo todo o possível para que os funcionários tenham qualidade de vida com alimentação equilibrada, com atividade física regular, que isso é uma coisa que a gente não entende muito. Precisamos fazer de preferência 5 vezes por semana atividade física, de 30 a 40 minutos por dia. Só que quando você aprende a gostar, que horas que eu chego na academia da Tigre? 5 horas da manhã. Porque lá abre às 5, eu sou o primeiro que chega, eu vou para a academia como se eu estivesse indo para um templo sagrado, vai cuidar do meu corpo, porque o Nuno Cobra diz o seguinte, é possível elevar o espírito através do corpo. Quem leu a obra de Nuno Cobra sabe disso. Quando você se ama verdadeiramente, em primeiro lugar está você, correto? Amar o próximo como a ti mesmo. Você se valoriza,
e valoriza o outro de uma outra forma, muito mais amplo, muito mais profundo. Você passa a ser uma pessoa mais equilibrada, mais com outra visão sobre meio ambiente, sobre preservação, sobre reciclagem, enfim, porque você se gosta, e se você se gosta, você ama o outro de forma bem melhor. Feliz daquele que cai a ficha para a atividade física, que vai experimentar tudo isso. E o Ivan Razeira é outra pessoa que me orienta também nas corridas. Um case de sucesso da Embraco é o caso de uma mulher que tinha uma situação mais ou menos parecida com a minha, tá? Flávia Beltrani, ela pesava 105 quilos, extremamente depressiva, tomava remédios brutais, era uma mulher que não tinha espelho em casa grande, só o pequenininho, olha o estado dela, 105 quilos, aí na academia da Embraco ela faz um programa e começa a fazer atividade física, alimentação controlada, enfim, tudo aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Um ano depois ela ficou assim, ó. Melhorou, né? Ela emagreceu 41 quilos, hoje ela pesa 64, e ela me contou uma particularidade interessante. Aquela foto, pode até passar por favor, Simone, essa foto maior dela, mais uma por favor, que aí acho que tem as duas, né? Mais uma. Sabe o que ela fez? Ela pegou a foto, essa foto grande, colou dentro da geladeira, pelo lado de dentro, e toda vez que ela vai abrir a geladeira, ela depara com essa foto, aí ela fecha a geladeira de novo. Eu falei, olha, parabéns, porque sabe qual foi o recurso que eu fiz lá com a nutricionista? Cada coisa que ela dizia que é para minimizar, eu fazia um X e escrevia na frente, veneno. O compulsivo, gente, é muito mais fácil ele não começar, é muito mais fácil. Eu olho para uma pizza hoje, agora só vou comer pizza depois da corrida, minha genética é complicada, se eu extravasar na alimentação um final de semana eu engordo 2, 3 quilos, é um caos, então eu tenho que controlar tudo. Então se eu olhar a pizza não tem problema. Ah, mas se disser para mim comer um pedaço só, nem a pau, aí eu vou comer a metade, pode ser uma grande. Esse é o problema. Então a Flávia não é diferente, o recurso dela é a foto que está lá dentro da geladeira até hoje. Só que hoje ela comprou os espelhos grandes em casa e hoje ela disse, Osmar, agora eu tenho prazer de olhar o meu corpo, porque antes eu não tinha, né? Então realmente, a Alessandra foi a responsável pelo projeto. Então hoje ela está bem melhor, graças a Deus, e graças à disciplina e à determinação dela. Não toma nenhum tipo de remédio mais. Fórmula para uma vida saudável. Isso aqui é interessante, gente. É a filosofia de Nono Cobra, tá? Atividade física regular. Não adianta fazer um dia, pular 2, pular 3, pular uma semana, parei agora, segunda-feira eu vou começar. Não, comece hoje. E tenha regularidade. 4, 5 vezes por semana é o ideal. 30, 40 minutos por dia. O seu corpo merece isso. E se você fizer isso por ele, ele vai te devolver saúde. É isso que você vai experimentar. É isso que eu experimento hoje com 60 anos de idade. Faço uma prova de 15 quilômetros, brutal, o dia mais quente do ano de São Paulo, tá? Com brigadeiro e tudo, ainda vou dirigir meu carro tranquilamente, vou para a festa, festejo a noite inteira, com a idade de 60 anos. Imagine cada um de vocês que estão aqui se experimentar dar uma virada dessa. Vocês podem fazer muito melhor do que eu, conquistar muito mais coisas do que eu estou conquistando em termos da saúde, pode ter certeza disso. Mas aí tem que incluir a água, mais a água, em jejum começa, de preferência 2 copos assim que acorda, e depois de 1 em 1 hora tem que tomar água, no mínimo 2 litros por dia, e não ingerir líquido de espécie alguma durante a refeição. Esse é o grande segredo. A nutricionista ainda contou uma historinha que eu acabei esquecendo. Ela disse, sabe por que vocês não devem tomar água? Explicou aquele processo, né, das enzimas e tal. É que é o seguinte, vocês lembram como é que engordava um porquinho lá na fazenda? Aí nessa hora eu sorri. Primeiro a gente retirava o porco lá do mangueirão grande e botava ele numa cela pequena, para ele se tornar sedentário. E os restos de comida que se produzia em 2, 3 casas da família, a gente misturava aquilo com água, com milho, era o que a gente chamava de lavagem.
e dava para o porquinho durante 3 meses. Em 90 dias, ele estava pronto para ser consumido. Alguma semelhança com o que nós fazemos na cidade hoje? Não é mera coincidência, não. Sedentarismo, enchemos de líquido durante a refeição, comemos tudo errado, por consequência, vem a obesidade. Mas ser magro não é sinônimo de saúde. Eu quero deixar isso muito bem claro, gente. O meu cardiologista, o Dr. Viesi, disse: Osmar, eu canso de atender infarto, AVC, diabetes grave, de pessoas que não precisam emagrecer nem 1 grama. Então, muitas vezes, o magrinho diz o seguinte: não, isso aí é coisa dos gordinhos. É eles que têm que se preocupar. Eu estou bem. Eu estou magro, olha no espelho, não preciso, eu estou com saúde. Mas de repente não faz os exames certos, e cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Meu pai durou 90 anos, o outro é o outro. A genética tem um fator que os médicos consideram, mas não é fator determinante. É um histórico que é levado em consideração. Mas às vezes os pais nem eram diabéticos e você passa a ser diabético. Essa aqui é a grande verdade, né? Mas aí o Nuno Cobra ainda fala: alimentação saudável, sono reparador. Ah, gente, como é que a gente está dormindo à noite? Que tipo de colchão a gente dorme? Que cama é essa? Será que a gente está na horizontal legal? Será que a distribuição de peso nesse colchão está legal? Eu descobri agora que estou dormindo num péssimo colchão, por isso já estou tomando providências, tá? Então, na verdade, o sono é muito importante. Nós temos que se preparar para dormir. Ouvir uma música clássica, ler um bom livro, não assistir informações negativas, isso vai para o inconsciente, isso vai interferir no sono. Então é preciso se preparar para dormir. Mas nós não devemos se abster das informações. Então o melhor horário para se assistir tudo das informações é de manhã. O filtro está bom, você de repente já fez atividade física, aí você está legal, você pode assistir tudo quanto é coisa ruim. Que aí você filtra o que é bom, descarta o restante, e é assim que é a receita. E o Nuno Cobra diz que o sono reparador é um dos pilares fundamentais para a saúde. Então, quando você congrega esses itens aí, meu amigo, não tem conversa. Farmácia não vê você entrar lá. Médico você só vai para conferir a coisa como está, que é o que eu faço hoje. Faz 4 anos que eu não entro numa farmácia. Nunca mais tive uma dor de cabeça, nunca mais tive um desarranjo intestinal. Eu vivia com estoque de Mosec em casa, comia tudo errado, era um inferno. Gota, nunca mais. A bengala está lá pendurada, nunca mais precisei usar bengala. Saúde em todos os sentidos, graças a Deus. Então o corpo, mesmo com uma idade avançada, se você o trata corretamente, você se livra das doenças, sim, pode ter certeza disso. E quem está com saúde está de bem com a vida, pode ter certeza. Os exames aqui, o ácido úrico ali estava 12,92, eu baixei para 6,4. Imagina, o dobro, né? Triglicérides, 504, eu cheguei a baixar para 39. De 504 baixou para 39. Alimentação, nunca passei fome nesse período. Cara guloso passa fome? De jeito nenhum. Embora a nutricionista falava que era 2 fatias, eu ia para 4, mas fome eu não passava. Mas os alimentos estavam corretos, né? Então aí foi a diferença. Aí o HDL, quem faz atividade física aqui, o Marcelo, o Ivan, então, fala muito sobre o HDL. O HDL, gente, a gente deve ter acima de 40. É o colesterol bom. Você só sobe ele com boa atividade física, regular. Eu tinha 30, 32, 33. Hoje chega a 75, 80 o HDL. Então, realmente, é a atividade física, é a alimentação, é o sono, é a água que vai resultar em saúde. Essa é a grande verdade. Empresas que participam desse trabalho com a gente. Hoje, como eu disse, não tomo remédio nem para dor de cabeça, eu me sinto realmente um campeão de saúde. Mensagem, né? Para se ter saúde, tem que ter coragem. Não é fácil. Tem que procurar os profissionais da área de saúde. O cigarro, gente, o tabagismo, que coisa brutal, que agressão violenta. Procurem realmente resolver essa questão, né? E cada caso é um caso, né? Procurar sempre o médico.
E como dizia Hipócrates de Cos, o pai da medicina, um grego que viveu há 400 anos antes de Cristo, olha o que esse camarada disse: que o alimento seja o remédio, e que o remédio seja o alimento. Então, você é aquilo que come. Se come certo, o seu corpo responde com saúde. Se come errado, ele responde com doença. Então, a maioria das doenças você constrói no seu corpo pelos equívocos da cultura que tem, pela alimentação equivocada que você pratica e pelo conjunto de medidas, né? Então, ele falou isso. E tem um outro aí que escreveu já bem mais perto da gente, Charles Chaplin. Olha o que Charles Chaplin escreveu: quando eu me amei de verdade, eu deixei de lado todas as coisas que não eram saudáveis. Eu deixei pessoas, tarefas e tudo aquilo que não me fazia bem. A princípio, minha razão disse que era egoísmo, mas hoje eu sei, é amor próprio. Então isso aconteceu comigo, tudo que está nessa frase aí. Eu deixei tarefas, eu deixei pessoas, meu círculo de amigos é outro. Osmar não é mais aquelas bebilanças e comilanças, etc. Quando lançar o meu livro, terei o grande prazer de trazer aqui, e eu conto a minha história todinha, como é que era, os detalhes, como é que as festas que eu fazia, como é que eu comia. Era uma coisa brutal, né? Graças a Deus, hoje isso é outra história. Responsabilidade social: quando a gente consegue doações de alimento, vai para as instituições de caridade, né? A gente contribui com elas. Muita gente me pergunta às vezes: e como é que tu fez com a pele da barriga, com as pelancas? Tenho que fazer uma cirurgia, já foi feito um cálculo, vai sair quase 3 quilos de pelanca, porque imagina, a barriga era aqui, veio para cá. Só que uma cirurgia de bastante complexidade, e como não está me atrapalhando, digo, eu deixo mais para frente. Eu fiz uma cirurgia de hérnia em 2006, entre 30 pessoas que fez cirurgia naquele dia, o único que não tomou remédio no pós-operatório foi eu, porque todo mundo pedia remédio, eu falei, bom, vou ter que pedir também. E como eu tenho hipertermia maligna na família, na genética da família, que é o perigo do choque anafilático, isso só foi descoberto depois de 5 mortes. Então hoje os anestesiologistas sabem direitinho quais são os procedimentos que tem que fazer. Hoje já não é mais um bicho de 7 cabeças, mas no passado morria, tanto é que morreu 5 para depois saber. Então, quando eles me deixaram por último, era um mutirão da hérnia, lá em Joinville, no Hospital São José. Eu fui o 30º a ser operado por causa da hipertermia maligna. E todo mundo berrava assim que terminava a anestesia, e remédio. Falei, puta, vou tomar remédio. Eu que já estava dizendo que não queria mais tomar remédio, caí do cavalo, vou tomar remédio hoje sim. Aí terminou o efeito da anestesia, não doeu nada. Digo, pô, o que será que está acontecendo? Chamei a enfermeira, falei, pô, não está doendo, né? Não vai precisar tomar remédio. Não, o remédio é só se doer. Mas todo mundo gritou de dor aqui. Aí fiz o que tinha que fazer, os procedimentos, fui liberado. 1 semana depois era para tirar os pontos, eu já vim caminhando 3,5 km para tirar os pontos. Não perdi tempo. No dia seguinte já estava fazendo uma volta na quadra bem devagarzinho, se movimentando. Hoje o movimento para mim é fundamental, é primordial. Dê movimento ao seu corpo, vem saúde. E não tomei remédio nem no pós-operatório. Graças a Deus. Muito bem, seu Batista, boa pergunta. Quanto é que eu gastei? Hoje eu tenho um conceito de valores diferente para a minha saúde. Eu diria o seguinte: os profissionais de saúde que me atendem hoje, eu só paguei a primeira vez. Todos eles, como era um acompanhamento constante, eles tinham interesse, todos têm interesse de ver a evolução. Imagina, você é um médico, você é um fisioterapeuta, você é um professor de educação física, você é um osteopata, você cuida de uma pessoa e vê a evolução. Eu acabei recebendo gratuitamente todo o atendimento desse pessoal e recebo até hoje, inclusive o patrocínio da Tigre da academia. Nunca pensei que aos 60 anos de idade ia conseguir um patrocínio, ter uma academia, ter professor de educação física, sem gastar nada. O que eu gasto mais é justamente nas viagens para as corridas, entendeu? Que nem uma São Silvestre, que é R$ 65,00 uma inscrição. A minha alimentação, eu diria o seguinte, ela tem um custo um pouco diferenciado, porque os alimentos funcionais é um pouquinho mais caro. Mas quanto vale a minha saúde? Eu acabei de comprar um equipamento para mim dormir,
Eu vou até falar para que vocês tenham ideia do que é o conceito de valor. Quanto vale o meu carro? Meu carro é um carro simples, custa 25 mil reais. Mas quando me provaram um tipo de equipamento ortopédico, que tem infravermelho longo, que tem magnetismo, que tem vibração, que tem energia bioquântica, que eu até fiz um curso de física quântica, conheço um pouquinho disso, que hoje a minha cabeça está bem aberta. Quando eles dizem que a energia bioquântica ela é em 52 Hz, que é a energia celular da célula. Quando você tem uma energia dessa constante no seu corpo, ela corrige os spins das células que estão em deficiência, que estão ruins. Custou esse ortopédico R$ 15.500, quase o preço do meu carro. Condições eu não tinha de comprar, mas quanto vale a minha saúde? O que adianta eu ter? A minha casa vale R$200 mil. R$200 mil vale a minha casa. Mas há 4 anos e meio atrás, se alguém falasse isso, seria expulso da minha casa. O quê? R$15 mil para mim dormir? Meu colchão está bom. Mas hoje eu tenho consciência da importância do que é o sono. Então, os valores se inverteram. Para mim, para a minha saúde, para a saúde da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus amigos, daqueles que eu considero, não tem preço. Então, é administrar aquilo que está dentro das suas condições e realmente fazer o máximo que você pode para o seu corpo, porque sem saúde nós não vamos a lugar nenhum. Não adianta, você pode ter um carrão, um iate, uma fazenda, uma grande empresa. Qual é o seu nome, por favor? Robson. Olha que comparação legal que o Robson deu aqui, ó. Gostei, R$300 por mês eu gastava. Em 12 meses, R$3.600. Por isso que ali ainda colocaram que dava para pagar uma academia, dava para comer o arroz integral que custa mais caro, enfim. Eu substituí. Na verdade, não teve muita diferença no meu padrão de gastos. Pouca coisa, entendeu? E passei a não frequentar mais a farmácia, não ter mais a preocupação com o remédio e realmente ficar 4 anos sem ter uma dor de cabeça, sem ter um desarranjo intestinal, né? Não ter mais problema da hipertensão. Medir a pressão 11 por 7, 12 por 8, 11 por 7, 12 por 8. Frequência cardíaca quando eu estou em estado relaxado, o Ivan sabe bem disso. Eu chego a 40 batimentos por minuto quando eu estou em estado de repouso. Isso é quase bradicardia. Se você for atendido num hospital com 40 batimentos por minuto, UTI, você está morrendo. Mas quem faz atividade física regular, quem tem todo esse controle, realmente o coração não trabalha pesado, ele trabalha leve, o sangue não tem gordura, não tem placa de colesterol, os vasos estão dilatados, porque a hipertensão é a diminuição do diâmetro dos vasos em função da gordura circulante